Olha o nosso encontro hoje, que riqueza, cheio de moedas aqui. Nós vamos bater um papo sobre o que é tomar pai, tomar mãe, o que é receber a vida da mão dos nossos pais, dos nossos antepassados, dos pais deles, dos pais deles, né? Nossos avós, bisavós, tataravós. Hoje eu quero fazer uma dinâmica com você baseada no autor João Garrida. Eu já até tenho um vídeo nosso aí que eu sugeri a leitura Onde Estão as Moedas, uma leitura simples, fácil, desse autor maravilhoso que nos ajuda a compreender nossa vida e compreender nossa relação com os nossos antepassados, com os nossos pais, contribuindo assim para um presente rico, para um presente que funciona, para um presente cheio de realizações. Um presente com satisfação, um presente satisfatório, né? Na verdade, não só eu, como muitos profissionais maravilhosos, temos dedicado nesse aprendizado, primeiramente para as nossas vidas. Eu acredito que todo mundo que trabalha com pessoas, né, já tem essa paixão, porque teve essa paixão consigo mesmo. Então eu sou apaixonada nesses assuntos, eu sou encantada com o potencial de crescimento que nós temos, de amadurecimento, de tomada de consciência. E assim eu agradeço a Deus todos os dias por ter nos dado vida e me dado vida e dado pra gente capacidade de apreender a realidade, apreender a vida, né? Não é só de aprender, apreender, captar, conseguir fazer análise, conseguir fazer comparações, observar a vida e principalmente ter o desejo de ser cada dia uma pessoa que usufrui e que colabora para a vida ser usufruída cada dia mais. Então é isso aí, e hoje eu me utilizo dos conhecimentos que recebi desse pessoal aí que também cuida de mim. Eu cuido de pessoas e sou cuidada por outras pessoas. Essa é a troca maravilhosa da vida, né? Então vamos lá. Desde que fomos concebidos, desde que você foi concebido pelo seu pai e pela sua mãe, independente se eles eram casados, se eles se conheciam, se eles têm uma história de amor vivida juntos ou não. Tem histórias de concepção de todo jeito, né? Às vezes você foi fruto de uma aventura, de uma noite só. Às vezes você foi fruto até de um abuso sexual, de algo que foi feito forçadamente. Mas, de alguma forma, em algum momento, o seu pai encontrou com a sua mãe e eles tiveram um momento junto onde você foi criado, onde você veio a essa vida, onde você passou a existir enquanto pessoa. E isso é tão rico, dá para usufruir disso, independente da história do papai e da mamãe. Independente de ter sido uma história dolorosa, uma história bonita, uma história romântica. Sabe, desde pequenos, bem crianças, nós somos estimulados de diversas formas a idealizar uma vida. Idealizar inclusive uma história de vida. E aí quando nós vamos crescendo e vamos ouvindo falar e vamos tendo contato com a realidade e vamos percebendo que as histórias nem sempre coincidem com aquilo que idealizamos, corremos o risco de começarmos a desenvolver a amargura, a tristeza, a frustração, o desânimo, a raiva, a chateação com a vida.
e a gente pode desenvolver tanto sentimentos bem sofridos, bem negativos e nos transformarmos em vítimas, como podemos não aguentar, não suportar olhar para a realidade e enfeitarmos a história de vida dos nossos pais, os antepassados e as nossas, para vivermos. E aí a gente vive numa fantasia, né? As crianças são boas em fantasiar, em criar. Isso é útil, bem útil por muito tempo. Mas ao irmos ficando adultos, vamos ganhando a capacidade, a resiliência, a força para viver a vida real. Precisamos receber e cuidar e alimentar e desenvolver força para viver vida real. Porque não tem como ter autonomia e viver verdadeiramente a vida idealizada. Algumas pessoas demoram muito para compreender isso e fazer a cisão, fazer o parto, nascer, abandonar a vida idealizada para viver a vida real. Eu mesmo demorei bastante, né? E tenho crescido nisso dia a dia. Cada dia me aproximado mais da vida real, da minha vida real. E tenho aberto mão das fantasias e da idealização. Não estou abrindo mão dos sonhos, porque aí vivendo na vida real com autonomia, eu começo a gerir, né, ter a gerência da minha vida e promover o meu futuro, com responsabilidade, com consciência. Mas aquilo que eram fantasias, sonhos para trás, e que eu esperei que acontecesse de forma mágica só porque eu pensava e eu queria, a minha chegada na vida adulta, a minha chegada na realidade tem me feito compreender isso e tomar posse da minha herança para fazer o meu futuro. E é esse o convite que eu vim fazer para você hoje. Eu quero que você tome posse da sua herança, seja ela qual for. Nós temos moedinhas aqui de todos os valores, 5 centavos, 10 centavos, 25 centavos, 50 centavos, R$1, né? Tem um vídeo que eu falo sobre isso, tem moedas de ouro, de cobre, de latão, não interessa. Não se apegue aos valores dessas moedas e nem de que material elas foram feitas. Se apegue à sua realidade. São as moedas que você tem direito. Eu não sei se todos vocês já tomaram posse das moedas de vocês. Tem gente que está ainda aí com a minha idade, quase 50 anos, ainda brigando com os pais, brigando com Deus, brigando com a vida, brigando com o governo, brigando com qualquer um, porque se sente pobre e miserável e porque não tem moedas, não tem herança, não tem força nas próprias mãos para viver a própria vida. E eu estou te convidando hoje a receber as suas moedas, seja quantas forem, o valor que for, o material dos quais elas tenham sido feitas. São suas, são só suas e são só as que você tem. Não adianta que você querer as minhas moedas. Não adianta eu querer as suas moedas. Não adianta eu querer as moedas do Mateus, que está aqui com a gente. Vocês não estão vendo ele, mas ele está aqui com a gente, ajudando a gente nessa parada aí. Ele também está recebendo as moedas dele, né, Mateus? E aí? Até quando você vai dar a birra e não aceitar as suas moedas? Até quando você vai ficar jogando suas moedas na areia, no tapete, lá no meio da sala, com raiva, dando birra, porque você queria outras, porque você queria mais?
Até quando você vai deixar as suas moedas no cantinho e ignorá-las, fazer de conta que elas não existem, que elas são invisíveis, simplesmente porque elas não são as que você queria? Ou até quando você vai deixar suas moedas lá por falta de coragem de pegar, porque não se sente merecedor? Até quando você vai insistir em não receber o que sua mãe e o que o seu pai tem para te dar e te deu já te deram, inclusive, quando você veio ao mundo, mas você não tem coragem de tomar da mão deles? Tomar não é pegar na marra, de receber, de ir lá e pegar porque já te deram, é seu, mas você não pega porque não se acha merecedor, porque tem dó do seu pai, porque tem dó da sua mãe. Talvez você esteja tentando ser pai ou mãe deles, tentando ser maior que eles, inclusive, ensiná-los a viver, porque acha que eles não têm para dar, que eles não são capazes, ou eles não podem dar para você porque eles não têm nem para eles. Veja bem quantos sentimentos podem nos impedir de receber nossas moedas. Pois eu vim aqui te contar que quando nós somos pais, pai e mãe, o que é dos nossos filhos não tem jeito de ficar para nós. É deles. Os filhos, tomando ou não, recebendo ou não, não é meu, é deles. E aí eu vou abrir aqui um parênteses para falar com os pais que estão me assistindo. Papai e mamãe. Por isso é tão importante pai e mãe serem felizes. Pai e mãe precisa ser satisfeito com a vida que tem. Porque se nós não formos felizes, nós não abençoamos os nossos filhos para eles serem felizes. Fica muito difícil para eles acreditarem na felicidade e terem a própria força deles para viver, nos vendo sem força e nos vendo infelizes. Eles podem se sentir culpados de receber o que a gente tem para dar para eles, a vida que a gente deu para eles. A gente colabora para os nossos filhos não se sentir merecedores dela. Por outro lado, se a gente também se sente culpado por aquilo que a gente deu para os filhos, a gente não colabora com o amadurecimento deles. E aí os filhos concordam com a nossa culpa e prosseguem achando que a gente deu muito pouco. Se a gente não aprende, e aí filhos e pais, aí eu tô falando para todo mundo, porque se você é pai, se você é mãe, você é filho. Todo mundo é filho. Nem todo mundo é pai, nem todo mundo é mãe, mas todo mundo é filho. Agora, se você é um adulto que não teve filhos ainda, tem um vídeo nosso bem legal sobre a criança interior, presta atenção lá. Quando você fica adulto, você, mesmo que você não tenha filhos seus com outra pessoa, você é seu pai agora, você é sua mãe. Você sempre, todos nós vamos ter uma criança para cuidar. Se não tivermos mais nenhuma criança, nós temos a nossa criança interior para cuidar. Então, gente, não cabe, não existe, só existe na cabeça, só existe nas emoções. E aí é bom dar um jeito disso parar de existir, porque isso é daqueles bicho-papão que não existe, que fica debaixo da cama, que depois a gente descobre que não existe. Não existe culpa em receber a vida que os nossos pais nos deram. E também não existe herança pouca. Eu não vou conseguir muita coisa na minha vida, eu não consigo realizar os meus sonhos, porque o que os meus pais me deram é muito pouco. Não, isso não existe. Você pode ter recebido uma moedinha de 5 centavos. Ela pode virar o tanto que você quiser. Porque quando você aceita isso aqui, de coração, com gratidão, entendendo, aceitando que nada precisava ter sido diferente, que você tem a vida que era para ter e que você pode fazer o que você quiser com ela.
Quando você acreditar que não tem culpa nisso, que não tem pecado em você fazer seu destino e seu futuro, que você inclusive já recebeu a vida dos seus pais e já recebeu a bênção para prosperar e para ser quem você quiser ser, de Deus, do Criador, e que não tem mais ninguém para você ficar esperando ou colocando a culpa. Você vai juntar todas as riquezas que você recebeu nessa vida, dos seus pais, dos antepassados, de Deus, dos amigos, dos inimigos, das circunstâncias boas e das circunstâncias difíceis. E de forma madura e adulta, bem juntinho da sua criança interior, dando todo o espaço para ela ser criança nos momentos que pode ser criança. Assiste o nosso vídeo sobre criança interior para compreender melhor do que eu estou falando. E aí vai para a vida, vai para o futuro, vai para o seu destino, sem culpa, sem vergonha e sem raiva, sem revolta. Totalmente livre para crescer, para prosperar. Sabe? Essas moedas aqui, você pode usar muitas histórias para compreender melhor, né? Tem várias histórias infantis lá, a galinha dos ovos de ouro, o feijãozinho lá que cresceu e que levou Joãozinho lá para um lugar que tinha muitos tesouros. Lá na Bíblia, a parábola dos talentos, a moeda da viúva pobre. Assim, a vida é cheia de parábolas, de exemplos, de mitos, de histórias, para ajudar o nosso cérebro, para ajudar o nosso inconsciente a aceitar e acreditar que o poder está em nós. Não tem nada de errado em acreditar nisso, tá? Se você me escuta e pensa, isso é muito humanista, isso é perigoso, quem acredita em si não vai se sustentar. Lembra de uma coisa, tá? Você foi feito à imagem e semelhança de Deus. É o Espírito desse próprio Deus que habita em você, então não tem problema nenhum acreditar em si mesmo. Não tem problema nenhum acreditar que você vai fazer o seu destino. Pelo contrário, é uma libertação, é uma liberdade. Não só para você, como para a sociedade. Pensa, imagina rapidinho comigo, uma sociedade feita de homens e mulheres saudáveis, que confiam nas suas habilidades, que são gratos por tudo que aconteceu até aqui, que dão espaço para a criatividade, para a alegria e para o amor que a sua criança interior tem capacidade de sentir. Mas que são amadurecidos e adultos para tomar decisões, arcar com as consequências, não esperando mais por nenhum outro adulto em suas vidas. Gente, nós não vamos ter lugar para guardar tanto tesouro e tanta riqueza. Aí sim, a vida, o universo, tudo que Deus criou poderá se manifestar para nós. Nós temos tudo em nossas mãos para deixarmos de ser uma sociedade, deixarmos de ser uma espécie, deixarmos de ser um povo que sofre tanto, com tantas misérias. Olha, eu acredito mesmo que se nós tomarmos consciência e mudarmos a nossa forma de lidarmos com nós mesmos, de forma tão rápida, essa forma de pensar já tem se alastrado. Eu só estou fazendo aqui a minha parte, que é um pedacinho. Quantas pessoas eu alcançar, eu estou contribuindo. E vocês vão repassando isso. Isso está sendo repassado no mundo inteiro. Agora, através das mídias sociais, muito mais rápido. Sabe? Não vai ter instituição, não vai ter questão política que vai ter força para nos manter na miséria. Em país nenhum. Nós precisamos trabalhar a forma de pensar.
vencer esses medos interiores, esses traumas, esses sentimentos de pavor, de pânico. É possível. Receba as suas moedas. Tome nas mãos suas moedas. Hoje, não deixa para amanhã não. Receba tudo. Receba a vida que chegou até você. Receba com alegria, com gratidão. E não guarda não, não guarda debaixo do colchão, não coloca só na poupança, faz isso render com toda a tua força de vontade, tua força de vida, faz isso render com toda a tua criatividade, com toda a tua alegria e gratidão. E principalmente, faz isso render com amor, com sentimento de pertencimento e com sentimento de colaboração com a vida. Doa essa forma de pensar, doa a tua alegria de viver para todos que você encontrar no caminho, certo? Então, eu estou usufruindo das minhas moedas, usufrua das suas. Um beijo, um abraço, foi muito bom conversar sobre esse assunto com você. Gratidão.